Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Foco, o meu, o seu, o nosso programa semanal de entrevistas e, claro, construção do conhecimento. Novamente, da Biblioteca Central da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, PUC Paraná, Campus Curitiba, hoje vamos receber um convidado muitíssimo especial. Para você ter uma ideia, olha só os prêmios que ele já ganhou em seu projeto. O título Cidadão Operário Padrão de Curitiba, pela Câmara Municipal, o Prêmio Bom Exemplo Paraná, pela Rede Globo, o Prêmio Gente que Inspira a Gente, da Petrobras, o Prêmio Caçadores de Bons Exemplos, o Prêmio Proyecto de Ambios Sociales El Niños, da Unesco, o Prêmio Arte e Educação, Secretaria de Estado do Paraná, o Prêmio Campeão Brasileiro de Carinho, da Johnson Johnson, o Prêmio Catavento 5 Pontas Coloridas, do Fórum de Combate ao Trabalho Infantil, o Prêmio Artista Paranaense, Secretaria de Estado do Paraná, o Prêmio Osiris Silva de Empreendedorismo Social, da Fundação Getúlio Vargas, o Prêmio Educação, Cultura e Divulgação de Curitiba, Câmara Municipal de Curitiba, recebeu uma carta do Pontífice Papa Francisco e, por último, o título de cidadão benemérito do Estado do Paraná pela Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Eu falo nada mais, nada menos do que Abel Domingues Souza, aquele que encampou um projeto chamado Cabeça de Coco. Abel, muito bem-vindo, obrigado pela sua presença entre nós. André, na realidade a gratidão é minha por essa oportunidade, o privilégio e o voto de confiança de poder divulgar um pouco mais sobre esse projeto Cabeça de Coco Teatro de Bonecos. Basicamente, Abel, em que consiste esse projeto que você ganhou tantos prêmios, como eu já havia lido aqui, né? Afinal, eu fiquei quase metade do primeiro bloco lendo os prêmios que você ganhou, até carta do Papa saiu aí, né? Esse projeto, ele consiste em quê? André, o projeto ele é um teatro de bonecos itinerante que viaja na garupa de uma bicicleta e dentro dessa mala que nós transportamos uma carga muito valiosa, que são esses personagens, ele foi criado para ir de encontro às comunidades, crianças, aldeias indígenas, hospitais, ou seja, sair do espaço comum entre quatro paredes para levar arte, cultura, esperança, promover e efetivar os direitos das crianças já garantidos por lei através do ECA, que é o Estatuto da Criança. Então essa é a finalidade principal, é viajar num trabalho tipo Mom Baby para levar alegria e esperança. Basicamente são os bonecos que você coloca numa mala, junto com uma outra estrutura. Tem mais alguma estrutura e vai de bicicleta ou tem mais alguma coisa? Correto. A ideia da bicicleta é justamente para promover o esporte, né? Dentro dessa bicicleta vai toda a estrutura, que é de 2x2, a caixa de som, enfim, toda a aparelhagem necessária para que aquela criança se sinta como se estivesse realmente dentro de um teatro. E quantos quilos dá isso que você carrega na bicicleta? André, hoje eu diria para você que ele está aproximadamente em 80 quilos. 80 quilos? 80 quilos, inclusive com a bicicleta. Mas nós precisamos reduzir porque o que acontece? 80 quilos numa distância de 2 quilômetros é uma coisa, a distância de 50 quilômetros ele começa a multiplicar, triplicar esse peso. Então nós estamos reduzindo toda a estrutura sem que perca a essência e a característica de um teatro de boneco. Mas por que, Abel, a opção por uma bicicleta? Não era mais fácil pôr num carro aí ou não? Sim, André, mas veja bem, nós vamos em comunidades, em lugares ermos, que tem pessoas que naquele dia, naquele determinado horário daquele espetáculo, tem pessoas que, pelo local ser bem distante, ermo, de extrema pobreza, que esse é o nosso foco, tem pessoas que muitas das vezes nem almoçaram, nem se alimentaram naquele dia. Crianças realmente pobres, muito carentes. Então, se você chega num carro, independente de qual seja, ele impacta com a realidade. Então, a bicicleta é o quê? A bicicleta é mais popular, ela fala mais a linguajar daquelas crianças. E outra coisa, é no mínimo lúdico, diferente. Veja você, chega um teatro de boneco montado em cima de uma bicicleta, acampa ali numa praça pública, na beira do rio, na favela, na invasão ou no hospital, é no mínimo lúdico, diferente. Então já atrai um pouco a atenção das crianças. Como é que é o processo? Você escolhe os locais que você vai, você avisa antecipadamente ou chega de surpresa com a bicicleta, monta lá a estrutura e chama as crianças? André, hoje tem duas situações. Uma que eu não posso deixar é por sentimento, é aquilo que você acorda de manhã sem ter uma programação nenhuma. Eu digo, hoje eu vou em tal localidade. É sentimento. Você tem a facilidade hoje das ferramentas da internet, pelo Google, você procura uma comunidade carente, uma aldeia indígena, mas a maior parte das vezes, hoje, até para que eu tenha um apoio de estrutura local, eu faço contato com a comunidade, com o padre da região, com o presidente da associação, com a escola, para que eu tenha um ambiente mais seguro, inclusive, para as crianças.
Então, eu tenho essas duas situações. Uma, eu pego a bicicleta hoje, sentido BR-277, sentido praia, e vou parar numa comunidade sem ter pré-agendado. E chego ali, começo a montar, as crianças aparecem, surgem, brotam. E a outra situação é essa já pré-agendada anteriormente com a associação, com o professor, etc. Abel, nós percebemos que esses bonecos não são apenas um tecido, uma cabeça de coco, não é apenas um material reciclável. É vida que procura defender e gerar vida para as crianças também. Me parece que você tem aproximadamente quantos bonecos? 200 bonecos. 200 bonecos. Né? Desses 200, com certeza, alguns chamam a atenção de você. Alguns te acompanham mais tempo, te acompanham mais vezes e te fazem relembrar rostos de crianças, né? Quais são os bonecos mais significativos para você? André, é até interessante a resposta que eu vou te dar, mas é assim, é difícil para um pai dizer qual é o filho mais especial. Todo tem sua particularidade, a sua parte especial e a sua participação no projeto. É claro que nem sempre eu uso todos os 200 personagens, né? E como você bem empregou, apesar dele, ele é um ser inerte, ele não tem vida, entre aspas. Eu sempre digo para o meu filho Gabriel, que me acompanha, né? Ah, teu filho te acompanha? Desde os 5 anos, está com 15 hoje, né? Ele me acompanha nesse projeto e eu sempre digo para ele, principalmente no início, eu digo para ele, nós colocamos o boneco, o ouvido, próximo ao coração do boneco, embora você vai dizer, mas esse boneco não tem coração. Depende de que ponto de vista você está olhando. Veja, por que eu digo para ele? Nós temos que ouvir o pulsar desse coração, desse personagem, porque nós vamos levar a vida. Apesar de ele ser um ser inanimado, que não tem vida, mas a partir do momento que você vai levar esperança, você vai levar a vida, que você veste essa luva e vai levar esperança, você tem que ter certeza que aqui dentro tem vida. Eu sempre digo o seguinte, eu tenho 46 anos e converso com meus bonecos. E o pior é que eles respondem. Eles respondem para ti? Respondem. Nós temos uma conversa, veja bem, quando esses bonecos ficam muito tempo na mala, me preocupa. Porque quando eles estão na mala, estão aqui parados, é sinal que não tem criança sorrindo. Então você perguntou sobre o que cada um tem a sua história já nesses 10 anos de trajetória. Mas tem um que muito me chamou a atenção. O Bilisomem, né, que é o lobisomem do projeto, ele interage, apesar de ele ter essa fisionomia de lobisomem, passar aquele susto, mas na realidade ele é um personagem extremamente divertido e brinca muito com as crianças se divertem e interagem com eles. Porque diga-se de passagem que esse projeto ele não tem a história pronta, André. As histórias são todas improvisadas. Por quê? Porque conforme a criança reage, é que a história vai se desenrolando. Mas você perguntou sobre alguma coisa que marcou. Uma certa vez, com uma criança, após o término do espetáculo, o lobisomem queria pegar o coronel queria prender o lobisomem, e assim por diante, e deu toda a encenação do espetáculo e a brincadeira. No final, uma criança, eu faço questão, coloco no chão para que todas peguem, sintam, vejam. E tem duas situações. Tem crianças, para você ter uma ideia do nível de imaginação delas, tem crianças que dizem, tio, quando pega o boneco, eu sabia que era você que estava mexendo lá atrás, porque ela estava meio desconfiada. E já tem criança que pega o boneco e mexe com ele e diz, tio, ele não está falando comigo agora. Veja o nível de imaginação. E numa dessas apresentações, com o Bilisomem, quando acabou, eu sentia que uma criança me tocava no cotovelo, bem macia, bem calma. E eu estava dando atenção para aquelas demais crianças. Quando eu olhei para trás para dar uma atenção para ela, o que me chamou muito a atenção é que somente num olho dela correu uma lágrima só, André, daquele olhinho, daquele rosto angelical. E eu disse para ela, o que foi o lobisomem que te deixou assustada, né? Porque às vezes os personagens são meio rude ali na hora, porque faz parte da encenação. E ela fez uma colocação para mim e falou assim, tio, você sabia que o meu pai me bate? E aquilo me trouxe uma preocupação muito grande. E o que dizer para uma criança numa hora dessa? E eu, na hora, a única coisa que eu tinha a dizer, teu pai te bate, mas o tio vai te dar um abraço. Foram segundos, mas parecia um tempo interminável, aquele abraço. E quando eu acabei de abraçar, olhei para ela de novo, a lágrima já não estava mais no rosto, estava um sorriso. Então eu disse, poxa, eu não posso parar com o personagem lobisomem, apesar de que não foi ele que assustou, mas a vida que ela estava ali. Então veja só, eu tenho histórias. Ela percebeu que existe uma fera que convive com ela, um lobisomem na família que a maltratava. Perfeitamente, ela se viu e daí depois no decorrer da conversa com ela disse, assim como o lobisomem, porque o lobisomem na realidade, apesar da aparência dele, ele era maltratado por outros bonecos, para mostrar o quê? Que na sociedade que nós vivemos, nós somos discriminados, sofremos bullying, e ela se viu naquele personagem. Então eu consegui trazer ali, por questões de segundos para ela, aquele abraço apertado, que ela se sentiu bem. E daí no final do abraço eu disse assim, o tio conhece o papai, o tio vai conversar com o papai e o papai não vai bater. É mesmo, tio. E ela saiu com um semblante totalmente diferente. Então veja, apesar de toda a simplicidade desse projeto, como eu sempre costumo dizer, veja a nobreza que tem. Naquele momento, naquele instante, ele mudou a vida daquela criança e criou uma expectativa, criou uma esperança para ela.